Hello, guys! Eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e nós estamos dando continuidade à série de vídeos com a correção, com a resolução, né, das atividades de inglês do PET, só que agora é o volume 2, semana 3, de língua inglesa do 7º ano. Essa aqui é a primeira página que vocês já conhecem, ela aparece no início de todas as atividades, e aqui vocês vão ter uma ideia de quais são as habilidades que vocês deverão alcançar com essa atividade, tá? Antes de iniciar a atividade, eu vou trazer para vocês aqui uma observação bem rápida sobre o passado simples, simple past no inglês, porque a atividade que nós vamos fazer, a gente vai precisar de ter uma ideia, né, uma noção de como isso acontece para a gente conseguir fazer a atividade. Então eu vou fazer uma explicação bem breve, bem rapidinha, só para vocês terem uma ideia, tá? O simple past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais, ou seja, ela já aconteceu e não acontece mais. Ela começou e acabou lá no passado, tá? Ficou para trás. No simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Então, quando eu falo de flexão aí com as pessoas, do discurso, né? Eu estou dizendo que, por exemplo, no português, quando eu vou conjugar um verbo, né? Cada pessoa tem a sua flexão específica, né? A primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, né? A gente tem aí as desinências número pessoais. Então, no inglês isso não acontece. Eu vou usar o mesmo verbo para todas as pessoas. A gente vai vendo aqui no exemplo, tá? O simple past dos verbos regulares, de um modo geral, é formado acrescentando de ou ed, dependendo do final do verbo, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na regrinha. Então, eu vou acrescentar esse de ou ed ao infinitivo dos verbos no inglês. Então, exemplo, I work, eu trabalho, no presente. I worked, eu trabalhei, no passado. Então, eu acrescentei ed no final de work, que já estava no infinitivo, né? Lembrando que todas as vezes que eu falo de verbo no infinitivo em inglês, eu tenho aquele to na frente. Na hora que eu vou conjugar, eu tiro o to, né, e vou usar o verbo naquela forma original dele do infinitivo. No passado, eu só vou acrescentar o ed, quando o verbo for regular. Daqui a pouquinho eu explico qual é a diferença entre os dois. Aí eu tenho os verbos irregulares. Não seguem as regras gerais de formação do simple past, porque cada um tem a sua forma própria no passado, tá? E aí existem várias listas de verbos irregulares, né? Vocês podem encontrar na internet, nos livros didáticos de vocês, geralmente no final do livro vem uma página com a lista de verbos irregulares, e aí é decoreba mesmo, tá? Vocês vão dar uma lida e vão, por exemplo, selecionar os verbos que a gente mais usa no nosso dia a dia e vão tentar gravar. E aí, eu tenho aqui um exemplo, né? Que é o go, o verbo ir, que ele é irregular, porque ele muda a sua forma original quando ele é passado para o passado. Então, eu tenho aí no presente, I go, e no passado, I went, né? No presente eu vou, no passado eu fui. Só para ilustrar para vocês a diferença entre verbos regulares e irregulares, os verbos regulares mantêm a sua mesma raiz, o mesmo radical, tá? E aí eu só vou mudar o quê? A desinência número pessoal e a desinência modo temporal, que a gente vê isso muito no português, né? No inglês não tem muito isso. Então, lá no português, por exemplo, eu tenho o verbo trabalhar mesmo, né? Que é regular. Então, eu tenho lá o traba, que é a raiz, e depois o lhei, trabalhei, trabalhou, trabalhamos. Esse ei, amos, ou, né, que é o finalzinho que eu coloco lá, dependendo da pessoa que está falando, é o que a gente chama de desinência, que vai me mostrar quem é a pessoa que está falando e qual é o tempo verbal, qual é o modo, né, indicativo, etc. E se é do singular ou se é do plural. No inglês, não tem isso, por isso que o inglês é muito mais fácil de conjugar verbos, né? Porque eu vou usar o work para todas as pessoas. I worked, you worked, she worked, né? Diferente também um pouquinho, por exemplo, lá do presente simples. Eu não sei se vocês lembram, no presente simples tem uma regrinha para as três terceiras pessoas do singular, que é he, she e it. Todas as vezes que eu for conjugar no presente, eu tenho que lembrar de acrescentar um S nos verbos, né? Quando eu estiver falando na terceira pessoa do singular. Exemplo, no presente, I work, she works, né? No passado não tem regrinha, tá? Então, eu vou usar o worked para todo mundo. I, you, he, she, it, you, they, tá?
Já os verbos irregulares, aí é o mesmo, né, também, por exemplo, I go, I went, vai ser o went para todo mundo, né? Ele só vai mudar a sua forma, porque ele é irregular, mas eu vou usar a mesma conjugação para todas as pessoas. Aí, eu tenho também uma regrinha especial para os verbos regulares. Quando eu vou acrescentar esse ed aí no final dos verbos, eu tenho que prestar atenção em algumas regrinhas. Não estão todas aqui, mas eu coloquei as que a gente mais usa, tá? Eu vou usar aqui, por exemplo, o exemplo dos verbos terminados em E. Eu tenho aí live. Ele já termina em E, então eu só vou acrescentar um D. Eu não preciso acrescentar outro E mais o D, tá? Então eu só vou acrescentar o D. Então, live, lived. Se o verbo terminar em consoante mais Y, olha lá, eu deixei de negrito, tá? O D é consoante mais Y. Terminou em consoante mais Y, eu vou trocar esse Y por IED. Parecido com a regrinha de plural que a gente aprende lá no sexto ano, lembram? Só que a gente coloca IES, né? No final dos substantivos, quando eu vou passar para o plural. A regrinha é basicamente a mesma. Só que aqui eu estou falando de passado, então vai ficar IED. Exemplo, study, studied. Se o verbo terminar em consoante mais vogal mais consoante, que é o que a gente chama de CVC, né? Olha só, stop termina em consoante, vogal, consoante. Lembrando que esse verbo ele pode ser monossílabo ou dissílabo, sendo que a última sílaba é a tônica, tá? E aí eu tenho lá, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar a última consoante e depois acrescentar ED. Então, como a minha última consoante aqui é o P, eu vou dobrar ele, olha, duplicar, né? E aí eu vou acrescentar o ED. Então, stop, stopped, com 2 P's, tá? Isso aqui, então, é só uma ilustração, assim, geral, para vocês terem uma noção para a gente fazer a atividade. Então, vamos lá. A atividade traz aqui, né, o texto que a gente viu na atividade anterior, que é a fábula da raposa e das uvas. E aí, como a gente já viu o texto, já fez a atividade, aqui está pedindo para vocês marcarem com X na coluna adequada quais são os verbos que aparecem no texto, né, que estão no passado, são regulares ou irregulares. Então, a gente vai marcando com X se esse verbo que aparece aí já está listado, né, nesse quadrinho, se ele é regular ou irregular. Então, a gente acabou de ver que os verbos regulares terminam em ED e os verbos irregulares mudam a sua forma. Para facilitar o exercício, eles já colocaram aqui, olha, dentro do parênteses, qual é o infinitivo do verbo, porque aí vocês vão ter uma noção se ele é regular, porque foi acrescentado só o ED, ou se ele mudou a sua forma original, né, mudando totalmente a sua raiz aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro verbo, to spy, spied. Então, ele é regular. Uai, mas ele terminou com Y, por que está spied? Porque ele terminou com Y, né, consoante mais Y. Então, eu troquei esse Y por IED, mas ele é regular. Depois eu tenho o verbo to sim, simmed. Terminou com ED, regular. Depois eu tenho watered, to water, né, que é molhado. Lembra da boca que a raposa ficou com água na boca olhando para as uvas, né? Então, também termina com ED, regular. Gazed, olha lá o verbo no infinitivo, gaze. Ele terminou com E, então eu só acrescentei o D, regular. Hung, to hang, né? Então, eu tenho aí, olha, hung. Só mudou uma letrinha, tá vendo? O A passou a ser U no passado. E aí, ele é irregular, só porque mudou essa letrinha, tá? Então, tem alguns verbos que vocês vão estudar e vão ver que eles às vezes mudam uma letrinha só, às vezes eles mudam totalmente, e tem uns que ainda mantêm a mesma forma do infinitivo para todos os tempos verbais, tá? Então, esse é irregular. Had, que é do verbo to have, também é irregular, ele mudou a sua forma, tá vendo? Depois eu tenho jump, jumped, que é regular, terminou com ED. E depois eu tenho missed, né, to miss, terminou com ED. Em seguida, o walked,
walk, terminou com ED, regular. Took, to take. Olha lá, mudou, tá vendo? Take, took. Se mudou a forma, é irregular. Em seguida, eu tenho try, to try, tried. Terminou novamente com Y depois de uma consoante. Então, eu troquei o meu Y por IED. Tá aqui. Regular. Depois eu tenho set down. Lembra que eu até comentei isso na atividade anterior, falando do verbo set, que é o passado de sit, né? Sit down, que vocês já conhecem. Então, set é o passado de sit. É irregular, mudou, tá vendo? Uma letrinha. Looked, to look at. Então, eu tenho o verbo look, que passou a ser, né, ele é regular e passou para looked, acrescentando somente o ED. Então, ele é regular. Logo em seguida, tem a questão 2, né? No enunciado aí, eu tenho um pedacinho, né, uma frase retirada lá do texto. The grapes seemed ready to burst with juice, and the fox mouth watered as he gazed longingly at them. Então, essa frase aí é aquela que eu não sei se vocês estão lembrados, né? A gente relembra aqui de novo falando que as uvas pareciam prontas para estourar como suco, né? E aí a raposa ficou com água na boca, enquanto, né, ela estava lá esperando ansiosamente por elas. E aí, o que acontece? Esse S que está em negrito é uma conjunção. E aí, eu estou falando aqui, enquanto ela estava olhando para as uvas, né, com água na boca, ela estava lá ansiosa esperando por elas. Estava acontecendo as duas ações ao mesmo tempo, não é isso? Qual é a ideia, então, que esse ES vai dar aí para a gente? Simultaneidade, consequência, contraste ou oposição. Se estão acontecendo ao mesmo tempo, significa que elas são simultâneas, não é isso? Porque é como se elas tivessem, né? Significa aí, no caso, enquanto. Depois, eu tenho aí a número 3. Na frase, there are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. Podemos concluir que, então está falando o seguinte, eu já tenho aí mais uma lembrança para vocês, que vocês já viram isso em sala de aula. There are, né, que é o verbo haver no sentido de existir, né, é o there be. Então a gente usa there is para coisas no singular e there are para coisas no plural. Eu tenho aí o many, que significa muitos, né, que vocês já conhecem também, e aí está falando o seguinte, que há muitas pessoas, né, a gente chegou até a traduzir a moral do texto, lembra? Lá na outra atividade. Então, tem as opções aí, olha, há muitos que desprezam e fazem pouco, né, pouco caso de todas as coisas, há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance, há muitos que desprezam e fazem pouco das oportunidades que lhes aparecem. Então, o que nós vamos pegar aí? O primeiro trecho é igual para todas as opções, não é isso? O segundo trecho, a gente chegou a traduzir lá na outra atividade, né? Que a moral da história é que as pessoas, né, muitas vezes, desprezam aquilo que elas não conseguem, né? Aquilo que elas não alcançam. Então, é a opção B, né? A segunda opção. Número 4, na frase What a fool I am, he said. Lembram dessa fala? Que idiota eu sou, ele disse, né? Estou aqui me desgastando para poder pegar umas uvas que estão azedas, né? E aí eu tenho aí a palavrinha so, que está em negrito. Está pedindo para vocês qual é o significado desse adjetivo. A gente acabou de falar ele, não foi? Azedo. Olha lá. E aí, qual é o oposto de azedo? Doce, não é? Se a fruta, ou a fruta está azeda ou a fruta está doce. E em inglês, qual é a palavrinha que eu posso usar para doce? Sweet, né? Em seguida, tem aí a última, né, questão, e a gente vai se despedindo. Ela é bem facinho, tá? Tá pedindo para vocês numerarem de acordo com o desenho. E aí, vocês já viram o texto, já leram, já fizeram a atividade e com certeza já memorizaram algumas dessas palavras. Eu tenho aí, né, a imagem de uma raposa, um cacho de uva, um galho, que inclusive estava lá no vocabulário do texto, né, na atividade passada, e a árvore. Então, qual dessas imagens
que se refere à palavrinha tree, árvore, né? Qual dessas imagens se refere à palavrinha branch? Tá lá, o galho, lembra? O galho da árvore. Qual dessas imagens se refere à palavrinha grape? Uvas, né? O cacho de uva aí. E qual delas se refere à palavrinha fox? Raposa. E assim a gente termina a nossa atividade da terceira semana. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Peço que vocês refaçam as atividades seguindo esse passo a passo e não deixem de estudar. Deem uma pesquisada lá no Simple Past, né, no passado simples no inglês, e já aproveitem para ler e tentar memorizar alguns verbos da lista de verbos irregulares. Isso vai ajudá-los nas próximas atividades, ok? Bye bye, see you soon!